Primeiro eu gostaria de agradecer, enfim, a presença de todos, de todas. Um especial agradecimento às pessoas que se deslocaram de outros estados, mas também um agradecimento muito especial para aqueles que se dispõem nessa tarde de segunda-feira em participar de uma discussão que nós, como grupo anfitrião do 7º Simpósio Imagem, Identidade e Território, o grupo de pesquisa Identidade e Território, em nome do qual, em alguma medida, eu falo, propusemos para discussão que remete a uma certa mudança, alteração de ciclo em relação ao período anterior, em particular no que se refere a um grau de unidade, tanto de problemas quanto de ações no âmbito da América Latina. No 6º CIT, ano passado, em Buenos Aires, já estávamos sob essas novas condições, em particular, e o que acaba tendo muito impacto em termos de América Latina, particularmente no nosso contexto, em virtude das mudanças políticas na Argentina e no Brasil. E, embora, obviamente, não seja uma surpresa, o próprio evento acabou sofrendo as consequências, enfim, da questão que faz com que nós coloquemos como tema do evento e agora América Latina, tendo que enfrentar um conjunto de problemas relativo aos financiamentos, à participação nos eventos. Temos aí a notícia recente de sob o corte de 40% de 2015 para 2016, mais um corte de por volta de 17% na verba para a ciência no Brasil. O mesmo vem ocorrendo, particularmente Argentina, México. Então, não só em relação às questões mais específicas, que constituem o elo entre os grupos da rede, que inclui cerca de 8 grupos, somos 5, nas minhas últimas contas, presentes aqui. Temos mais 2 grupos brasileiros que não estão presentes e mais os grupos latino-americanos que sofreram, então, do problema da falta de apoio do governo brasileiro para conseguirmos trazê-los e dos seus próprios fundos locais, particularmente Argentina e Equador. Então ele acaba se tornando, na prática, um evento que não só em termos temáticos e da discussão, mas a sua própria realização como um gesto de resistência, dadas as dificuldades que encontramos para a realização. Grande parte das questões no último período que nos provocam e que, ao mesmo tempo, nos suscitam uma reflexão em particular, tem uma relação direta, imediata, nos parece, com uma pauta que se desenvolveu no ciclo anterior com muita relevância, particularmente em relação aos direitos de grupos historicamente colocados à margem ou numa situação subalterna em termos das hierarquias sociais na América Latina, que passaram, no período anterior, a paulatinamente, em maior ou menor medida, conforme o período e conforme a sociedade nacional, ao conseguirem conquistas que foram bastante importantes. Sem dúvida alguma, talvez o quadro mais significativo do período
tenha sido as conquistas no Equador e na Bolívia, com transformações, inclusive, constitucionais, mas no próprio contexto brasileiro e argentino, as conquistas em relação aos direitos dos povos originários e conquistas sociais da população urbana foram bastante relevantes e muito rapidamente atacadas nesses 2 últimos anos. Um pouco preocupados em estabelecer uma reflexão, numa articulação entre os grupos que fazem parte da rede que promove o simpósio e alguns convidados com quem pretendemos, quiçá, iniciar um processo mais longo e perene de discussão, que nos propusemos a passar durante esses 3 dias constituindo um espaço de interlocução, tendo como eixo as questões relativas ao contexto particular da América Latina. Em alguma medida, na programação do evento, que acaba sendo uma soma de intenções e acasos, mas nós apontamos um conjunto de elementos que nos parecem aqueles por onde passará, ou passa já no momento, movimentos capazes de constituir uma resistência a esse novo ciclo, digamos assim, de perfil conservador reacionário, me parece que oscila entre posturas conservadoras e reacionárias no sentido de recuos em relação a conquistas históricas, que, de certa forma, apareceram para nós, enquanto grupo anfitrião, como eixos importantes de reflexão. Desse ponto de vista, então, não é por um acaso que temos o desenho tanto da programação em geral quanto de cada uma das atividades. Vou falar de cada uma delas e um pouco de como pensamos e a constituímos. Na mesa de abertura, teremos a presença da professora Soraya Simões, que vem de uma abordagem da antropologia, particularmente de estudos relacionados a espaços historicamente estabelecidos à margem dos processos das políticas públicas. Sei que a ideia de margem tem uma problemática histórica, tanto quanto a ideia mais recente de que ficam fora do alcance do Estado e talvez antes espaços que, por uma política pública deliberada do Estado, ficam sem intervenções públicas e sem garantias básicas. Nessa mesma mesa, não por acaso, teremos a presença do artista visual colombiano, Ricardo Moreno, da Universidade de Tolima, nesse momento fazendo doutorado aqui na universidade, e que tem um histórico de ações no campo da arte participativa, particularmente com grupos, em alguma medida, da periferia, fora do eixo, e ou constituído enquanto associados a povos originários. E uma terceira participação da professora doutora, artista visual também, Lilian Amaral, que tem desenvolvido um trabalho no campo das chamadas performatividades urbanas, particularmente nos últimos anos, com uma ênfase em São Paulo, na chamada região da Cracolândia, onde inclusive nos contava que ontem, né, antes de tomar o avião, realizava uma ação. A composição dessa mesa aponta, por um lado,
uma perspectiva de compreensão de quais são os saberes e conhecimentos que parecem, para nós, fundamentais de serem acionados para enfrentar o novo período. Esse que, enfim, de modo intuitivo, chamei aqui de conservador reacionário, no caso das Américas. Particularmente, associando um tipo de trabalho que tem uma longa tradição no interior da produção do conhecimento acadêmico, através da antropologia, disciplina clássica no âmbito das ciências sociais, talvez uma protodisciplina das próprias ciências sociais, com uma discussão que remete a uma ação cada vez mais contundente, no nosso entender, e de maior relevância, que vem do campo das artes, e a necessidade de se estabelecer algum campo mais permanente de interlocução e de debate, associando estas tradições. A tradição mais clássica, acadêmica, disciplinar, associado às ações que têm cada vez mais um comprometimento de incidir sobre práticas, em geral, pouco legitimadas pelos circuitos oficiais, tanto no campo das artes quanto no campo acadêmico. Daí um pouco a ideia de, num seminário que se pretende discutir, e agora a América Latina, em compor a mesa inicial com esses elementos e com essas origens. Na terça de manhã, parece que é vulgo amanhã de manhã, então, né? Teremos um primeiro workshop com Marcelo Carnevale, escritor, performance e doutorando na USP, que vem fazendo um trabalho de escuta participativa já há algum tempo, com uma incidência, e não por acaso acabei conhecendo o Marcelo, que me avisou que está no aeroporto, então está num aeroporto do país se encaminhando para cá, não está entre nós ainda, a partir da relação com a Lilian Amaral, que faz parte da mesa de agora, em função de um trabalho realizado nos últimos tempos, também na região da Cracolândia, em São Paulo. Os territórios também vão ficando, os territórios emblemáticos vão aparecendo de modo claro, né? Talvez seja importante salientar que o trabalho mais recente do Ricardo Moreno, que comporá essa mesa, é nas ilhas de Porto Alegre. Enfim, algo, inclusive, para porto-alegrenses, que em geral acabam não se dando conta de que nós temos um bairro que são ilhas. O Marcelo vai trazer então amanhã essa experiência que tem realizado com alguns novos elementos. Eu não vou dar nenhum spoiler, mas enfim, ele já me anunciou assim de alguns novos aspectos que ele vai testar aqui conosco amanhã pela manhã. E amanhã pela tarde teremos uma sessão de apresentação dos trabalhos dos grupos. Fizemos um formato um pouco distinto. Em vez de fazermos apresentação de trabalhos por autores, por pessoas, será uma apresentação em que os grupos de pesquisa da rede farão suas apresentações. Então, os grupos tiveram que, em alguma medida, resolver um modo de apresentar quando tinham mais de um trabalho. Essa sessão será à tarde na sala 103. Escolhemos uma sala de aula e não essa estrutura de auditório, onde eu, em particular, estou muito interessado, a ponto de ter proposto no início uma estrutura diferente, enfim, que acabou não conseguindo ter permanência, mas com interesse em particular de escutar os debatedores. No caso, estaremos com a presença da professora Soraya como debatedora e também com a professora da Maria Ivone, que não está presente agora, me avisou que está em algum evento ligado a uma outra universidade, está chegando daqui a pouco, mas do Instituto de Artes
e provavelmente não por acaso, orientadora, tendo como orientando o Ricardo Moreno aqui na nossa universidade. E à noite, amanhã, nós teremos a apresentação no IAB. Então, amanhã saímos da faculdade, à tarde saímos daqui, pela manhã já será na rua. O encontro é aqui na faculdade, mas o workshop será na rua. E à noite, às 7 da noite, teremos então a apresentação de um curta-metragem feito por uma artista visual de Florianópolis, Giovanna Zimmermann, que acabou recentemente um pós-doc no IPUR, da UFRJ, que chama Juventude Apache, que parte da tese dela, e que é um trabalho também sobre as periferias, estabelecendo, a partir da narrativa cinematográfica, um mergulho nas locações, né, nos territórios onde se passam os filmes, que ela, enfim, constrói uma montagem e articula com depoimentos das pessoas que vivem nesses espaços. Será amanhã, então, às 7, na sede do IAB do Rio Grande do Sul. Quarta-feira, outro workshop pela manhã, que iniciará com uma caminhada coordenada pela professora doutora Lília Amaral, que acaba de adentrar a sala, complementado por uma atividade que vai ser conduzida pela artista visual, professora doutora Cláudia Zanata, que já está entre nós, e a professora Maria Ivone. Particularmente uma atividade que estará problematizando a questão das ocupações urbanas, que será a mesa da tarde de quarta-feira. À tarde nós teremos uma mesa sobre ocupações urbanas com representantes de 3 ocupações de Porto Alegre, a 20 de novembro, que já não se diz mais ocupação, mas assentamento, a Mirabal e a Lanceiros Negros. E teremos, no final da tarde de quarta-feira, então, uma mesa de encerramento das atividades mais acadêmicas, mais de interlocução, com a professora doutora Lília Amaral, essa agora, a Soraya e o professor Federico Araújo. E à noite, na quarta-feira, teremos um sarau de temática latino-americana no bar chamado Quintal Cultural. Sempre acaba saindo Quinta Cultural, mas não, até porque é na quarta, tá? Então é Quintal Cultural. É um sarau, tem um pré-roteiro, mas enfim, as pessoas a princípio irão lá ler, declamar, cantar obras relativas à nossa América Latina. Nós temos tido esse encontro anual, né? Já tem algum tempo que ele se tornou anual. Eu vou tentar me lembrar de todos os grupos, até para dar uma ideia. Somos nós aqui, chamado GPIT, Grupo de Pesquisa, Identidade e Território, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O GPMC, Grupo de Pesquisa, Modernidade e Cultura, e puro FRJ. Grupo de Pesquisa Nordestanças, UFAL e Universidade de Tiradentes. Grupo de Pesquisa Desutilidades Urbanas, UF, Federal Fluminense, Campus de Volta Redonda. UERJ, LADA, Laboratório de Design e Antropologia. Somos o que aqui estamos. Temos ainda participando, mais recentemente, o Grupo Olho, da Unicamp, os Entrópicos
da Federal de Goiás, e temos de fora do Brasil pesquisadores do Instituto Gino Germani, da Universidade de Buenos Aires, e do curso de pós-graduação na área de urbanismo da Flaxo, da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, de Quito. Então, essa é a rede que promove anualmente esse encontro, sempre tentando mudar de sede. Já passamos por períodos de maior dificuldade, períodos em que as possibilidades foram mais tranquilas, e agora parece voltamos a um período desde o ano passado de maiores dificuldades para realizar os nossos encontros, mas em alguma medida ainda conseguimos. Gostaria de, em particular, dado esse contexto, fazer um especial agradecimento a essa universidade, que acabou, no conjunto das agências, sendo a única instituição que apoiou, com passagens, com estadia, a realização do evento, a Faculdade de Arquitetura, por ceder as dependências, ao programa de pós-graduação, que está aqui presente na figura do seu coordenador, o Paulo Reis, e, obviamente, a todos aqueles, tanto do grupo do GPIT quanto dos outros grupos e os amigos satélites que circundam em volta nessa nossa breve constelação, que se dispuseram a estar aqui conosco, a participar desse mergulho durante 3 dias. Enfim, esses dias uma das mais jovens membros do grupo perguntava no nosso grupo de WhatsApp se ela já podia ficar ansiosa. Aí eu me dei conta que temos uma diferença, e agora estava achando que era uma diferença etária, que quando ela estava perguntando isso, eu estava começando a ficar mais tranquilo, achando, bom, agora o evento vai sair de qualquer jeito. Foi quando eu vi que ela estava ficando nervosa com o evento, enfim. Então, nesse conjunto, inclusive, de disponibilidades e expectativas no processo de organização distintos, que a gente conseguiu chegar aqui e, de fato, começarmos hoje esse nosso percurso mais ou menos delineado, mas bastante aberto. E esperamos, enfim. Eu, de fato, olho agora para todos, assim, tem muitos rostos que eu não reconheço, grande parte eu reconheço, e pensando que seria ótimo se encontrasse os mesmos rostos na maior parte das atividades, né? É sempre bom ter uma ideia de continuidade nas atividades, embora saiba o quanto isso é difícil. Muito obrigado, então, a todos e todas de novo por estarem aqui presentes, por apoiarem, e vou chamar a professora Dani Cidade. Boa tarde. Então, como o Weber já adiantou, eu vou chamar para compor a mesa o artista visual Ricardo Moreno, mestre em artes visuais pela Universidade Nacional Autônoma do México, e atualmente é professor da Universidade de Tolima, na Colômbia, e afastado para doutorado aqui no Instituto de Artes da URGS. Chamo também a professora Soraya Simões, doutora em Antropologia pelo Programa de Pós-Graduação em Antropologia da Universidade Federal Fluminense, com estágio doutoral no Departamento de Sociologia da Universidade de Paris 10. É professora adjunta do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional da UFRJ. É também pesquisadora associada do Laboratório de Etnografia Metropolitana, LEMETRO e IFCS da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e também do Instituto de Estudos em Administração Institucional de Conflitos. Tem experiência no jornalismo e na área de antropologia, com pesquisas no campo, pesquisas de campo, no Rio de Janeiro, Paris e Lille. E
Chamo também a professora Lilian Amaral, artista visual, pesquisadora, e curadora independente, é pós-doutora em arte e cultura visual pela Faculdade de Artes Visuais da Universidade Federal de Goiás, é pós-doutora em arte, ciência e tecnologia pelo Instituto de Artes da Unesp, é doutora em artes pela Escola de Comunicações e Artes da USP e Universidade Complutense de Madrid. Professora também visitantes nas universidades de Barcelona, Politécnica de Valência, no mestrado interuniversitário de artes visuais e educação. Isso? Então tá. Eu passo a palavra primeiro para a Soraya. Podemos começar? Bom, então, Dani, obrigada. Obrigada pela apresentação do currículo Lattes. Beleza? Ao Weber, ao Fred, a todos os organizadores desse simpósio. É um prazer para mim estar aqui, iniciando, né, essa conexão com a rede e como convidada, né, para participar dessa mesa de abertura. Eu espero poder ser um bom diapasão assim, do que vem por aí. E queria também aproveitar, já que o Weber ressaltou a presença aqui dos colegas de vários laboratórios e tal, queria também agradecer a presença de algumas companheiras de luta importantes que estão aqui hoje. Assim, para mim é um prazer enorme. A Tina Rovira e a Leina, do NEP, Núcleo de Estudos da Prostituição aqui de Porto Alegre, a Monique Prada, que é uma ativista também do Mundo Invisível, um site chamado Mundo Invisível, e da Central Única de Trabalhadores Sexuais, fundadora da Central Única de Trabalhadores Sexuais, do NEP, né, da Rede Brasileira de Prostitutas. Então, agradeço a presença também. E eu, quando comecei a discutir com o Weber sobre essa apresentação aqui, num dos e-mails, ele gostou muito de um termo que eu usei, até de uma maneira um pouco sem valorizar, né, como ele soube valorizar, a ideia de lugar para, né, que acabou virando o título sim, que orientou a apresentação de hoje, Lugares para no Brasil. E eu vou tentar dizer um pouco sobre isso, né, sobretudo nesse ano de 2017, que é um ano que marca uma certa idade, né, de algumas obras importantes que falam também do momento atual da América Latina. Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda, que fez 80 anos no ano passado, e que no seu primeiro parágrafo da introdução fala que somos ainda hoje os desterrados em nossa própria terra. Isso foi 80 anos atrás. E eu acho que essa é uma sentença que qualifica bem, né, o momento que nós estamos vivendo hoje. E também eu tive a chance de encontrar um documento essa semana de um colóquio que aconteceu na FAUSP há exatos 35 anos, em um mês, que reuniu gente muito boa da arquitetura, da antropologia, né? Entre essas pessoas, o Carlos Nelson Ferreira dos Santos, a Cleia Bose, Ruth Cardoso e Michel Serton. E foi inspirada por alguns desses artigos, dessas transcrições, né, que aconteceu há 35 anos, que eu também construí um pouco aqui dessa apresentação de hoje. E o Michel Serton, eu não sei se todos aqui conhecem, mas foi um antropólogo jesuíta, mas era um antropólogo muito interessante, que falava do cotidiano, né, e tentava construir um arsenal, vamos dizer assim, conceitual para dar contas do cotidiano de uma maneira que pudesse nos ajudar a pensar sobre essas práticas, né, que, segundo ele, não configuram um sistema, mas que permitem, né, agenciar trânsitos mútuos no cotidiano. Então, o Michel Serton, ele vai pegar um termo que também tem sido muito falado hoje em dia, que é o golpe. Mas o golpe, o nosso Michel, o Serton, não é esse golpe que aconteceu
no Brasil. É um outro tipo de golpe, né, que ele vai trazer para qualificar, né, que é um termo que dá muito sentido para o que a gente está vivendo, né, mas que fala muito da perspectiva dos movimentos sociais, dos que habitam na cidade, né, dos que não são proprietários, mas que são protagonistas, né, de uma vida banal, né, e que estão por aí, eles falam de nós, somos nós. Né. Um golpe desferido pelos desterrados, né, disso eu vou tentar tratar aqui, pelos desterrados da terra, pelos desterrados das esquinas das calçadas, né, através dessa ideia de lugares para algo, né, lugares para habitação social, lugares para prostituição, né, lugares planejados para liberar um espaço na cidade, né, que são habitados nas cidades. Esses lugares para, né, se tornaram, né, continuam se tornando uma espécie de destino criado pelo planejamento urbano oficial. E a gente vê que a política de remoção de favelas, por exemplo, que aconteceu no Rio de Janeiro nos anos 60, vem sendo novamente restaurada pelo nosso prefeito, que tem um projeto para a cidade inconfesso. Né? Ele não pode falar do projeto que ele tem, por isso aquele ar desalmado, porque ele não pode dizer qual é o plano dele de fato para a cidade. Né? Então, esses lugares para, como eu estou chamando, aceitando a sugestão do Weber, né? Nos anos 60, quando aconteceu esse colóquio na USP, em 82, né, um período que a reabertura política estava começando de novo no Brasil, e que as expressões populares estavam começando a aparecer, a ressurgir, o movimento de prostitutas começa a se organizar nesse início dos anos 80, também a partir de uma intervenção na cidade, no caso de São Paulo, né, com atuações violentas da polícia, enfim, tem toda uma questão urbana, no fundo, da organização desses muitos movimentos que acabaram conseguindo cravar na Constituição de 88 alguns aspectos importantes que hoje estão caindo por terra. Né? Esses lugares para, né, do planejamento dos anos 60, né, de uma perspectiva modernista, de uma racionalidade, né, um urbanismo de estação racionalista, eram lugares que não deveriam ter ambiguidade, lugares que não eram habitados anteriormente, né, que foram pensados para reunir populações, não nação, povo, nada disso, nada com qualidade, mas uma população, né, várias populações, para que ali pudessem viver de uma maneira só, um único traço de possibilidade de existência naquele lugar, né? Ou a habitação, ou o trabalho, ou a zona de prostituição. Lugares para construídos sem devido debate com as populações afetadas, né? Feitos para conter, para encerrar, para invisibilizar e inviabilizar outros lugares possíveis para esses sujeitos, né? Que se apropriam da cidade de maneiras diversas em tempos também diferentes, do ponto de vista dos habitantes, claro, né? São lugares para aqueles que sugerem também uma preeminência do espaço sobre o tempo. Né? São lugares onde todo o tempo ali deve ser vivido para aquilo que define o plano. A moradia, a prostituição ou qualquer outro tipo de trabalho. Né? Um lugar próprio para algo acontecer. Um lugar para coisas inequívocas. Lugar sem dúvida, sem ambiguidade, né? Que não tem nada a ver com a cidade. Pode ter a ver com um processo de urbanização, mas não tem nada a ver com a cidade naquele sentido lá do Henri Lefebvre, né? Uma cidade que exige a participação de seus habitantes. Uma cidade que é feita de conflitos. Uma cidade que, portanto, cria em determinadas circunstâncias uma luta. E é nessa luta que há a participação. É nessa luta que surge uma espécie de inteligência, né, que vai ser valorizada por esse autor Michel de Certeau, que disserta, né, sobre o cotidiano. Então, o lugar para é um lugar de controle, um lugar de disciplina, né, que quando passa a ser habitado, evidentemente, da perspectiva do Michel de Certeau, ele pode ser transformado. Ele pode ser transformado porque, uma vez que ele é habitado, né, ele passa a ser consumido e sintetizado por inúmeras práticas do cotidiano. Né? E essas apropriações, elas reintroduzem nesses espaços um tempo, que é o tempo do habitante da cidade, é o tempo do cotidiano, o tempo dessas práticas que não formam sistemas,
mas agenciam, né, inúmeros trânsitos possíveis na cidade. Então, reintroduzindo o tempo nesses lugares pois que, habitando esses lugares, né, a gente torna esses lugares em lugares de alguma coisa, né, porque é um lugar apropriado por alguém, por algum sujeito, não é mais um lugar para, né, independente dos habitantes ali. É um lugar que, portanto, gera uma série de ambiguidades de uso, é um lugar que gera ambivalências e gera espaços equívocos, né? E essa consideração de uma cidade que lida com o estranho, com a possibilidade daquilo que não é daí, e que, portanto, se torna hospitaleira justamente porque tem os seus espaços ambíguos, equívocos, né, ativados, esse estranho, esse estrangeiro, ele não representa um perigo, ele não representa uma ameaça. E foi numa reflexão que aconteceu há 35 anos atrás com esses pesquisadores que surgiu um livro que esse ano eu tive o prazer de escrever um prefácio para a sua 4ª edição, que é um livro muito utilizado nas faculdades de arquitetura, chamado Quando a Rua Vira Casa, né? Que foi um livro escrito por 2 antropólogos, o Arno Vogel e o Marco Antônio da Silva Mello, com desenhos de um arquiteto chamado Orlando Molica, que já faleceu há uns 3 anos, e que foi realizado na época que o Carlos Nelson Ferreira dos Santos era o diretor do Centro de Pesquisas Urbanas do IBAM, CPU, do Instituto Brasileiro de Administração Municipal, né? E essa pesquisa foi feita no Catumbi, num momento em que os moradores do Catumbi, no final dos anos 60, souberam pelo rádio que cerca de 150 casas iam ser desapropriadas. Um bairro que era feito de casas, perto da região central do Rio de Janeiro, na região central, um bairro antigo, né? De acordo com o discurso do planejamento oficial, um bairro de crescimento espontâneo, né? Um bairro que conjugava ali, fazia coabitar pessoas provenientes de lugares muito diferentes também, espanhóis, portugueses, ciganos, prostitutas, enfim, com uma vida intensa na rua. E essa desapropriação seria para a construção de grandes equipamentos, entre eles o próprio Sambódromo, né, que acontecia numa rua do Rio de Janeiro, e não num espaço monumental feito para o carnaval, mais um lugar para, né? Enfim, esse lugar ele ia ser objeto de uma série de intervenções que iam dar as costas para a rua do bairro, né? Inclusive condomínios de apartamentos encerrados numa quadra, né? Em benefício da quadra, em detrimento dessa rua. E foi esse anúncio que fez gerar uma mobilização de habitantes de um bairro, né? Habitantes que não tinham um único papel inflacionado, como o de morador. Eram habitantes, eram comerciantes, eram transeuntes, eram pessoas que frequentavam o botequim, que participavam de um sistema de crédito local, que tinham crédito na praça, né? E que animavam uma economia e um sistema de confiança que ia ser profundamente afetado por esse projeto. Isso foi, né, no final dos anos 60 e início dos anos 70, essa mobilização que promoveu um movimento associativo importante no Rio de Janeiro, que fez com que esses habitantes conseguissem modificar uma lei a respeito do financiamento de moradia, na época do BNH, né, que só financiava cooperativas profissionais, ou seja, não associação de moradores, né, porque eram financiamentos que tentavam promover a remoção daqueles que habitavam, né, e não associações daqueles que já estavam ali. Então foi um movimento muito emblemático e esse livro acabou de ser relançado. E eu tive o prazer de participar dessa obra de alguma maneira, fazendo esse prefácio, relendo os debates dessa época, né? Então, o Michel Dissertot, ele se insere também, né, ajuda a gente a pensar sobre isso, quando ele fala que nesse lugar então habitado, que reintroduz o tempo, né, dos sujeitos que nele habitam, surgem as ocasiões e as práticas de furtividade, como ele vai chamar. Eu acho que o Deleuze e Guattari vão falar de caça, né, de possibilidade de furto e roubo também, né? Mas de um lugar do qual nós não somos proprietários, mas somos protagonistas. E eu acho que essa é uma questão central para a gente pensar as ocupações de hoje, né? Então, nesse espaço, nessa cidade viva, ativada, né, política, em que um evento transformado em acontecimento, né, faz com que a cidade, no sentido de Lefebvre, se restaure, né,
é uma cidade de não proprietários, mas uma cidade de protagonistas, né? E o consumidor, o habitante, transforma esse espaço urbanizado, né, que lhe é imposto, e se torna, portanto, um criador da cidade. Um criador da cidade que restaura o seu direito à cidade, ocasionando, né, certas práticas furtivas nela. Então, ele vai tratar da ideia desse golpe que se passa num momento, né, num tempo que é organizado pelo habitante, ou seja, num tempo que é articulado por uma memória. Segundo Michel de Certeau, ela parte de algo que é próprio, né? Um lugar próprio. Ela pode ter um projeto de longo prazo, ela pode até se esquecer do tempo, a racionalidade estratégica, né? Porque ela não depende, ela tem algo que lhe é próprio, né? E a tática não, a tática depende do tempo, né? E é isso que o Michel de Certeau chama de golpe, no sentido que nos interessa aqui, né? Eu, como professora do IPUR, às vezes eu vejo a ansiedade de alguns alunos em querer pensar qual é a saída para o momento que a gente está vivendo, qual é a saída para o predomínio, para a colonização dessa racionalidade neoliberal, que é uma racionalidade, segundo alguns autores estão falando, não é um sistema político, é uma racionalidade que está completamente subjetivada, né? Que trata de uma concorrência, de uma competição, desse princípio da empresa, né? Que está completamente subjetivado nas relações cotidianas também, e que, portanto, é difícil realmente imaginar uma saída para ela, né? Mas essa angústia que se manifesta na sala de aula, para mim, eu acho que nas salas de aula de toda a América Latina, acho que a gente não deve esperar, de fato, uma solução para ela. A gente deve saber identificar o que já está acontecendo em termos táticos, né? Porque o importante é que a luta continua, né? E o que a gente vê acontecendo, eu acho que com determinadas ações, que eu vou tratar aqui um pouco ainda, né, nas cidades, já são uma resposta a esse tipo de embate que vem se acirrando cada vez mais atualmente, de uma cidade que não seja marcada pela competição, né, entre os seus habitantes, mas que seja marcada, de novo, por uma solidariedade entre cidadãos, que eu acho que é um conceito que desapareceu da retórica política atualmente, né? Se fala muito em identidade, mas a ideia da cidadania, essa identidade ela pode se tornar concorrencial também, né? E eu acho que o MBL se apropriou bem disso, botando lá um jovem nipônico, um negro, uma moça, enfim, né? E isso está presente, né? Essa concorrência está presente entre as identidades, vamos dizer assim. Então, é a restauração desse comum, dessa cidade de comuns, né? De como fazer algo que seja comum a todos. Então, o Michel de Certeau, ele avança um pouco mais, né? Dizendo que integrar uma luta é participar da cidade. E só vê sociologicamente algo quem quer socialmente algo, né? No caso das prostitutas, isso fica muito claro. A inteligência sociológica do movimento organizado de prostitutas é algo admirável, né? É uma aula para nós aqui que trabalhamos com os movimentos sociais. Mas, bem, o Michel de Certeau, ele vai avançar nesse raciocínio dele, vai falar da metáfora do jogo de cartas, né, que foi usada pelo Pierre Bourdieu, num dos seus primeiros trabalhos, chamado A Reprodução, quando ele fala das estratégias matrimoniais, né, num lugar da França, e pensando nisso, lá no hotel onde eu estou hospedada ontem, lendo o Jornal do Comércio, numa coluna social, uma foto de moças, né, cada uma com um vestido de uma cor, com a mão na cintura, no lançamento da 73ª edição do Catálogo de Brotos. E aí depois tinha uma foto de uma moça com o nome escrito a catalogada fulana de tal, né? Então é isso, né? É um mercado também de pessoas. As famílias investem nessas moças, né? Mas para um contrato de longa duração, né? No caso das prostitutas, é a reprodução da qual fala Bourdieu. No caso das prostitutas, as famílias não investem. São as próprias prostitutas que investem. Então é um trabalho de autonomia da mulher, né, com relação a essa reprodução. É uma produção nova, né, e eu acho que essa ideia aqui, que está encerrada nesses autores, ela é muito importante para ajudar a gente a pensar, né? São lugares produzidos, né, para uma autonomia feminina, de uso da cidade e tal, que muitas vezes é obscurecido por certos discursos conservadores que se pretendem vanguardistas, né? Então, a metáfora do jogo de cartas, né, ele vai dizer o seguinte, que para o jogo de cartas, né, sobretudo, existe um conjunto de regras, existe um postulado e existe aquilo que se chama a mão do jogador.
que são as cartas que lhe chegam ali ao acaso, né? Então, para a gente pensar no caso dessas populações, e especificamente da prostituição, né, o postulado que se instaurou desde o início do século XX, e principalmente em 1904, com a ideia de tráfico de escravas brancas, foi o postulado de que a prostituição é uma escravidão. Tá? Para ilustrar aqui o que ele está chamando de jogo de cartas. A prostituição é escravidão. E aí, as regras desse jogo, né, foram muitas. Uma série de convenções internacionais que o Brasil foi assinando para combate ao tráfico de escravas brancas e etc. e tal. Né, combate ao oleocínio, patati patatá, o cafetão, aí vai cravando isso no Código Penal e criam-se artigos e tal, tudo para impedir esse outro mercado, né? Inclusive dar visibilidade a ele na cidade. É aquilo que o Weber falou, deliberadamente o Estado cria a margem, né? Então, essa é a regra. Nos anos 50, em 1954, no Brasil, foi assinado um decreto, a partir de uma convenção internacional assinada em 51, contra o combate de escravas brancas, etc. e tal, que foi a criação das zonas, né, de tolerância do Baixo Meretrício, em várias cidades brasileiras. No Rio de Janeiro, essa ZBM, como chamavam, né, foi configurada na região central, ali na antiga Zona do Mangue, era chamada de República do Mangue, né? Em São Luís teve esse zoneamento da prostituição. Em Campinas, nos anos 60, também teve uma tese defendida no IPUR pela Diana Helene Ramos, que tratou dessa segregação da prostituição em Campinas, nos anos 60, Jardim Itatinga, perto do aeroporto de Viracopos, ali, já estou dando a dica, o caminho. E em outras cidades, Marabá, né, Porto Alegre, eu não sei exatamente se chegou a ter aqui um zoneamento, mas, de qualquer maneira, as mulheres elas tinham que ter um controle policial, um controle sanitário, né? A carteirinha. E havia a ficha de cadastramento, o nome é incrível, né? Para a população móvel, onde vinha a foto das mulheres, né? A cidade de onde elas eram provenientes e tal, a casa onde ela trabalhava, se ela tinha feito o controle de saúde, se ela tinha ficha criminal e tal, estava tudo nessa ficha de cadastramento da população móvel, né? Hã? Delegacia de Costumes, né, que controlava isso. Lá em São Luís, a gente encontrou a Delegacia de Costumes andando ali pelo Centro Histórico. Está lá a placa ainda, aliás, muito bem restaurada. Então, o que o planejamento criou, né, pela prática, pela inteligência do cotidiano, né, esse lugar na verdade, ele se tornou um destino para a população de prostitutas e clientes, né, que circulam, passam, transitam no território nacional, sabendo muito bem onde é que eles podem chegar e encontrar trabalho, né? Então, o que ele chama ali de postulado regras em mão, né, vem se acrescentar uma quarta cartada, vamos dizer assim, que é a maneira de jogar, né? É o saber aplicar o golpe. E esse golpe, como ele qualifica, que ele não pode ser identificado nem nos postulados, nem nas regras do jogo e nem na mão do jogador. A maneira de jogar, ela é sempre uma surpresa, porque ela articula, num instante, uma memória, né? É essa arte do cotidiano da qual ele fala. Então, ela articula um tempo, né? É um tipo de atuação que se dá num tempo organizado num campo, que pode ser esse, a zona de prostituição, o conjunto habitacional da Coab, né? Enfim, todos esses lugares para onde foram destinadas essas populações, e que hoje em dia a gente vê a restauração disso, né, em muitas políticas que pensam o planejamento da cidade. Então, por isso, vale pensar, né, com esses autores, o Mello, o Vogel, o Carlos Nelson Ferreira dos Santos, o Michel de Certeau e outros tantos, né, que para uma mesma coisa pode ter vários empregos. E é isso que um determinado urbanismo tentou apagar, né, num período que talvez tenha se encerrado no início desses anos 80 e que agora esteja voltando à tona de novo, né? Esses espaços, para dizer nos termos lá do Bourdieu, né, politétes, de um sistema politético em que vários traços, né, e não uma função só, deve ser destacada para que aquele lugar possa ser planejado e pensado, né? Mas vários traços podem ser combinados de maneiras
aleatórias ou não, né, numa mão ou numa maneira de jogar, para que as pessoas possam coabitar de um modo diversificado, né, chamando de novo esse princípio que foi tão ressaltado pela Jane Jacobs em Morte e Vida de Grandes Cidades, né? Então, existe uma dimensão ética, né, nessa atividade de produzir cidade, de produzir comunidades a partir de um evento, que pode ser uma intervenção numa área habitada, né? E essa ética dessa comunidade, segundo nas palavras de Michel de Certeau, é uma ética de abrir espaço, justamente abrir espaço, né? Um espaço que ele vai dizer que é uma vontade de criar algo, e esse algo é uma vontade histórica de existir. É o que a gente vê nas ocupações que acontecem hoje em várias cidades por aí, né? A Monique me levou agora há pouco em Vila das Flores, né? Aqui em Vila Flores, no 4º distrito, que se chama, que é uma área que, pelo visto, está passando por um processo, né, sutil de gentrificação, para usar o termo da moda, que muitas vezes se inicia com a presença de artistas, né? Não é uma má intenção, mas é um processo que, de fato, atrai um público diferenciado para uma área, e a gente pode fazer, né, uma crítica muito diversificada a respeito disso aí, positivo umas vezes, nem tanto outras, mas, enfim, o que acontece é que aquela ocupação inicial ela foi novamente capturada, porque existem os proprietários do prédio, né, do mesmo modo como existem os proprietários da fábrica Bering, no Rio de Janeiro, que tem uma configuração semelhante, e aquilo ali faz produzir, né, uma organização de um aluguel para um outro tipo de uso daquela estrutura, né, daquele sistema construído como um sistema de memória, né, mas um outro tipo de uso, enfim, que acaba desocupando justamente essas populações que não têm nada que lhe seja próprio, a não ser o tempo, a capacidade de golpear, né. E no Rio de Janeiro a gente vem acompanhando muito de perto o caso da Casa NEM, que é uma casa de acolhimento de travestis, prostitutas, que trabalham na região da Lapa, lá no Rio de Janeiro, né, que se transformou num caso de litígio, porque um coletivo, né, que alugou uma casa ali, acabou vivendo um conflito com um grupo das travestis, ou seja, a população mais fragilizada e de ocupação mais antiga naquela região da cidade, né, que, de novo, foi exposta de uma maneira bastante brutal, né, por causa de um golpe que foi desferido, né, contra a tentativa de minorar o efeito de uma ação altamente brutal cometida contra uma travesti, né, numa ocasião festiva, enfim. Então, eu acho que eu só estou abrindo aqui um espaço justamente para a gente pensar juntos nesses 3 dias sobre vários aspectos, né, das ocupações que nós temos e para as quais nós nos dedicamos nas nossas vidas, né, particulares, que se transformam em algo comum nas nossas experiências urbanas e nas nossas atividades profissionais, né? E só para terminar, porque eu sei que tinha muito mais coisa para dizer, mas eu vou depois para o debate, talvez eu possa retornar. Esse movimento em particular, que se configurou num confronto, numa tentativa, numa vontade, né, histórica de existir, justamente, né, e que se tornou possível com a reabertura política nos anos 80, esse movimento de prostitutas, ele constituiu um acervo importante, que nós estamos tratando dele no Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro, com um projeto de extensão também do IPU, o Observatório da Prostituição. Então, temos recursos ainda, né, está acabando, na universidade para poder reunir bolsistas, porque o arquivo também não tem dinheiro para dar conta desses acervos particulares que lá chegam. E esse acervo particular num arquivo público, para os alunos, é muito importante, porque eles adotam a perspectiva, um ponto de vista de um grupo sobre a cidade. Então, eles têm naquele acervo lá acesso a jornais que falam de vários programas de intervenção, de financiamento de grandes projetos, tal, no Rio de Janeiro, dos anos 80 para cá. E esses jornais, como são jornais de um acervo particular, eles têm os seus sublinhados ali. Então, na Praça Tiradentes, por exemplo, uma matéria que saiu no JB na época do Projeto Monumenta, né, vem lá a matéria dizendo que ali na Praça Tiradentes, em 2004, as ruas são desertas. E tem lá uma linha sublinhando essa frase, as ruas são desertas. Esse sublinhado é um ponto de vista, né? É um ponto de vista de alguém que estava naquela calçada ali e que leu essa reportagem. Ou seja, a rua não estava deserta. Ela só estava tendo um uso que não era o uso desejado pelo planejamento oficial, né?
Então, de lá para cá, existe um acervo e mais. De 2004, mais um golpe interessante foi dado por esse movimento genial, que foi se apropriar, né, de algo que não era seu, que era um nome, né, de uma loja para elite em São Paulo, chamada Daslu, que passou a figurar num espaço também que não era próprio para ela, né, o espaço das reportagens policiais dos jornais, porque sonegava impostos e tal, contrabando e coisas assim do gênero. E Daslu foi apropriada pelo movimento de prostitutas e transformada em Daspu, né? E só esse nome deu uma visibilidade, alavancou o movimento, e parte do acervo passou a ser constituído também, né, com roupas, indumentárias que puderam, então, ser ressaltadas e performances das práticas das prostitutas na cidade, que conseguiram, né, numa inteligência sociológica admirável, transformar o trotuar em passarela, né? E, com isso, fazer mais um sublinhado numa frase, não numa frase de jornal, mas numa gramática urbana, né? Mostrando o que é. E aí, para finalizar, eu tentei sintetizar bastante, mas o Michel de Certeau ele vai dizer o seguinte: a luta nossa é introduzir em um discurso a riqueza e a satisfação extraordinária das práticas cotidianas, né? Essa é uma luta importante, porque a ágora, a gente não pode esquecer que a ágora é o mercado também, e o mercado no sentido de um espaço de encontro, para onde as pessoas vão para o seu food troca, né? Não para o food truck, mas para trocar coisas, discutir, sensibilizar, fazer lobby, né? Qualquer coisa que seja, mas é o espaço do encontro. E essa luta de introduzir num discurso essa riqueza, né, e a satisfação extraordinária de reconhecer suas práticas cotidianas faz parte desse jogo, né? E eu acho que é isso.